live. Eu vou botar, gravar, o Wesley já botou aqui. Então, a gente está gravando essa chamada aqui, um intuito, como eu disse inicialmente. Wesley, você vai aceitando o pessoal, por gentileza? O intuito aqui é passar um pouquinho de conteúdo para os clientes da Apex, né? Falar um pouquinho da parceria Numos Apex, né? E já agradecer ao Celso aí pela disponibilidade de integrar com a Numos e de a gente conseguir desenvolver ainda mais essa parceria. Então, o intuito hoje aqui é falar um pouquinho sobre fidelização de clientes, que é um tema muito vantajoso, muito bom para o varejo, mas porém pouco explorado e pouco falado ainda. Então, é desmistificar um pouquinho, contextualizar e conceitualizar para vocês o que é fidelização de clientes, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui para mostrar, para espelhar minha apresentação aqui e já começar nossa fala aqui. Beleza, estão vendo minha tela aí, né? Então, vamos mostrar aqui como aplicar a fidelização de clientes na prática, né, e se adaptar aí às mudanças e os desafios que a gente vinha falando um pouquinho antes nos bastidores, aí os desafios do ano que não são poucos, né? Copa do Mundo, eleição, feriadão, então tem bastante dias não úteis aí que vai impedir um pouquinho, vai dificultar um pouquinho o lojista a vender mais, mas a gente com a fidelização de clientes consegue meio que contornar essa situação. Me apresentando um pouquinho, sou Júnior, sou Head de Parcerias da Numos. Meu dia a dia aqui é conectar a Numos com plataformas como a Apex, como outras plataformas, gestores de marketing, mentores de lojistas, para a gente oferecer e mostrar um pouquinho da fidelização de clientes, que nada mais do que transformar um cliente de ocasião em um cliente recorrente, né? E a gente tem uma máxima aqui que fidelizar um cliente é 7 vezes mais barato que conquistar um cliente novo. Isso não é fala da Numos, não é minha fala, é fala do Philip Kotler. Quem não conhece, ele é o pai do marketing moderno. Então, conquistar um novo cliente implica em várias situações, investimento em marketing, em tráfego pago, parcerias, enfim, desembolso. E quando a gente tem um cliente, a gente já pagou por esse CAC, a gente já tem as informações, ou deveria ter, né, para conseguir trabalhar e vender novamente para esse cliente, né? Então, fidelização como estratégia de relacionamento e aumento de vendas. Primeiro aqui já tem uma contextualização que eu acho que é bem legal. Quando a gente fala de fidelização, muitas pessoas acham que para mim fidelizar um cliente eu preciso ter essencialmente o melhor preço, dar o maior desconto, enfim, e só associa fidelização a desconto. Eu dando desconto, eu fidelizo esse cliente. Na verdade, quando eu dou desconto, eu queimo margem, né? Eu estou piorando a saúde financeira do meu negócio. Então, fidelização é algo diferente. É criar conexão para o cliente, com o cliente para que ele volte. É criar um motivo, um diferencial para ele voltar. É criar um benefício para que ele volte. Quando ele volta, eu pego esse benefício, eu transformo em relacionamento através do quê? De comunicação com esse cliente, né? Quando ele vem, eu pego os dados, eu transformo isso em comunicação contínua e eu me relaciono com esse cliente e eu faço no cliente, dou um sentimento de que vale a pena ele voltar na minha loja, né, através de benefícios, através de relacionamento. Quem nunca efetuou uma compra em um lugar que tinha o mesmo produto um pouco mais caro, mas foi lá pelo atendimento, porque mais do que o produto ele te ofereceu uma venda casada. Eu estou procurando um tênis para corrida, por exemplo. Aí o vendedor já veio, te disse, perguntou qual que é o teu tipo de pisada, tudo mais, e te ofereceu o produto mais adequado, com preço um pouco maior, mas eu levei naquela loja, né? Tudo isso é obrigação do lojista, né? Atender bem. A fidelização é um a mais, então é criar essa conexão para que de fato faça sentido o cliente voltar no meu estabelecimento. E para isso, a gente tem 3 pilares de estratégias para trabalhar essa fidelização que a gente chama aqui de fidelização moderna. Eu estou meio que me apossando desse conceito de fidelização moderna, porque eu pego o meu exemplo. Eu, quando era mais jovem, assim, lá pelos meus 20 anos, eu ia numa barbearia cortar o cabelo, e não tinha tanta barba na época, assim, mas eu ia lá e o barbeiro me deu um cartãozinho, onde ele carimbava esse cartão, ou assinava esse cartão, e a cada 10 cortes de cabelo eu ganhava um. Isso aí é os primórdios da fidelização, né? Que cumpriu o seu papel, trouxe essa consciência de que é preciso cuidar do cliente, né? Mas com o avanço da internet, com o avanço
da tecnologia, né, a gente consegue fazer isso usando a tecnologia ao nosso favor. Então, a gente enxerga a fidelização como uma jornada, né, onde eu uso uma estratégia que é a recompensa. Então, eu dou uma recompensa para o cliente para que ele retorne no meu estabelecimento, né? Então, um exemplo aqui do cashback que é mais conhecida na estratégia. A Paula veio no meu estabelecimento, efetuou uma compra de R$ 100, eu dei para ela 10% de volta para que numa segunda compra ela retorne na minha loja quando ela precisar comprar o mesmo item. Então, eu crio essa recompensa para ela. Quando eu dou essa recompensa, eu pego algo em troca, porque eu estou dando um negócio, eu quero algo em troca. Então, eu quero um nome, eu quero telefone, se possível, CPF, e-mail, tudo para me relacionar com a Paula, para transformar essa recompensa em dados e esses dados em relacionamento, né, que aí entra a parte de CRM, então é onde eu vou fazer essa relação. E aí, tendo as informações em mãos, eu consigo trabalhar isso de maneira constante, né? Eu consigo trabalhar de maneira fluida através da tecnologia. Então, eu pego a recompensa, pego os dados, crio relacionamento e com as informações em mão, eu preciso ter constância, não adianta eu ter uma informação parada dentro do meu CRM que não vai agregar em nada. Então, 3 pilares da fidelização moderna que eu chamo aqui: recompensa através do cashback, relacionamento através de um CRM e constância através de automação de mensagens. E aí agora a gente entra em cada uma delas para conceituar um pouquinho de cada uma. Então, cashback, o que é o cashback, né? Cashback não é custo, cashback é investimento em recorrência. Por que ele não é custo? Porque ele vai virar um custo só quando acontecer um resgate desse cashback, que de fato ele vai contabilizar como um desconto, mas a gente chama de desconto inteligente porque eu só aplico se eu vendo. Se eu não vendo, eu não aplico, eu não perco nada, né? E é um investimento em recorrência pensando na recompensa. Então, eu dou um percentual da compra que retorna, que faz o cliente voltar na minha loja para resgatar quando eu precisar, usando o meu exemplo do tênis de corrida, quando eu precisar comprar meia, por exemplo, eu tenho o cashback do tênis, eu volto lá na loja para comprar meia. Então, o cashback tem 3 direcionadores, 3 quesitos que a gente parametriza. Então, um deles é o percentual da compra. Então, eu dou um percentual da compra para que o cliente volte. Então, isso gera para ele um benefício e gera esse ciclo de compra. O segundo direcionador é a validade, que é bem isso, é um direcionador. Eu dou o percentual de volta para o meu cliente, mas eu digo quando eu quero que ele resgate. Então, eu dou o percentual lá na compra do tênis, mas eu dou um cashback de 10% para que vença em 30 dias, para que em 30 dias ele volte na minha loja. Pensando que a minha loja tenha 45 dias de ciclo de venda, se eu dou um cashback para 30 dias, eu consigo criar maneiras para que ele volte em 30 dias e resgate esse valor. E a política de resgate seria o terceiro direcionador aí. O que é essa política de resgate? Ah, Júnior, mas eu dando cashback, eu não estou perdendo dinheiro? Não, porque a gente amarra justamente essa política de resgate. Então, para resgatar os R$ 10 que eu tenho de cashback, eu preciso comprar 5 vezes mais do que o valor que eu tenho. Então, eu preciso comprar R$ 50. Então, eu pago 40, uso 10 de cashback. Com isso, a gente consegue aumentar faturamento, aumentar a ticket médio, aumentar a taxa de recompra. E volto a dizer, né, por que não queima margem? Porque eu só vou pagar por esse custo se ele voltar e comprar. Então, assim, em média 30%, número Brasil, tá? É benchmark Brasil isso. Em torno de 30% de tudo que eu gero de cashback efetivamente é resgatado, o que acaba equilibrando aí e trazendo um percentual de desconto para baixo. Então, vantagens aí de utilização do cashback, né? Eu consigo medir algumas, são tangíveis, outras não. Então, qual que é a vantagem tangível? O aumento de faturamento, como eu falei, em torno de 15% a 20%, diminuição do percentual de desconto aplicado, eu vou mostrar na prática como isso funciona, aumento de ticket médio, aumento de taxa de recompra, além de despertar no cliente sentimento de recompensa, sentimento de reconhecimento, sentimento de valorização, né? Que é tudo que o cliente sente quando recebe isso de volta. Pessoal, alguma pergunta aí? Vocês têm alguma dúvida? Vocês fiquem à vontade, como a gente está num grupo fechado aqui, vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e me interromper caso vocês tenham alguma pergunta, tá? Então, vamos lá, na prática, como é que funciona isso? Vamos pensar numa empresa que trabalhe e venda R$ 100 mil, tem um faturamento de R$ 100 mil.
Vamos imaginar que ela aplicou 10% de cashback em todas as vendas dela. E que de tudo que ela gerou de cashback, 20% vai ser efetivamente resgatado. E ela trabalha com uma política de resgate de 33%, ou seja, 3 vezes mais. Se eu tenho R$10, eu preciso gastar 30 para resgatar aquele 10. Com esse cenário, a gente chega aqui, ó, nesse resultado. 10% de 100 mil deu R$10.000, 20% de resgate, ou seja, dos 10 mil que foram gerados, 2 mil foi efetivamente resgatado, me trouxe uma receita bruta de R$6.000, né? Porque para resgatar os 2 mil, eles precisaram comprar 3 vezes mais, que deu 106, que deu R$6.000, e uma receita incremental, uma receita líquida da estratégia de R$4.000. Qual é o meu cenário aqui? O meu faturamento, que era 100 mil, passou a ser 106, né? O meu desconto efetivo foi de R$2.000, então eu tive um desconto efetivo aqui de 1,92%. Então, aonde a gente consegue baixar o percentual de desconto é mudando, na medida do possível, toda a operação de desconto que eu dou no meu estabelecimento, migrando isso para trabalhar com cashback. Então, aqui é uma demonstração na prática de como funciona aí a estratégia do cashback, e depois eu tenho case de sucesso para mostrar como isso já roda em alguns clientes Numos, tá? Então, agora, fechamos o primeiro item, que é o cashback, vamos para o segundo, que é o CRM. CRM nada mais é do que uma sigla em inglês que quer dizer gestão de relacionamento com o cliente. É onde eu vou pegar as informações do meu cliente, né, trabalhar ela, me relacionar com o cliente para transformar dados em vendas, tá? Aqui uma informação que eu gosto muito de dar, porque o intuito do CRM é conhecer a base, é direcionar atendimento, fazer relacionamento, para que eu consiga, de quem já compra comigo, de quem eu já conheço, aumentar as vendas para ele, diminuir o ciclo de compra dele. Então, esse número aqui, o que quer dizer? Clientes lojistas que não utilizam CRM, né, que não usam dados para direcionar a venda, 25% de tudo que eles vendem são chamadas aí das vendas fantasmas, ou seja, eu não identifico esse cliente. 1/4 de tudo que eu vendo, eu não coloco o nome, não coloco um telefone, não coloco uma data de nascimento, nenhuma informação no cadastro desse cliente, para mim ter condição de reativar essa venda. Então, esse 25% aqui, além de não saber para quem eu vendi, eu não sei qual produto eu vendi, eu não consigo lançar uma campanha, de repente, do produto que ele comprou, eu estou na promoção, eu quero mandar produtos que sejam similares àquele, eu não consigo, eu sou cego, isso aqui eu costumo dizer que é dinheiro na mesa, é dinheiro que o lojista deixa aí pelo ralo. Então, 1/4 de tudo que eu vendo, eu não sei para quem eu vendo, eu fico incapaz de fazer qualquer campanha de reativação ou de venda para esses clientes. Versus clientes que trabalham e que têm essa consciência e trabalham com CRM, apenas 2% das vendas são essas vendas fantasmas. Aí eu entendo que, beleza, na correria, o cliente entrou na loja, não quis dar uma informação, pegou o produto e saiu, né, um número aceitável, em vista dos 25%, que corresponde a 1/4 de tudo que eu vendo, eu estou assumindo e tá tudo certo, estou perdendo dinheiro e tá tudo certo, assim. Eu vejo que o varejo já tem tomado mais essa consciência de saber para quem está vendendo, para conseguir remediar essa situação, mas isso ainda número atual, é muito real, assim. Então, o CRM basicamente ele serve para quê, né? Para centralizar os dados do cliente, para direcionar as campanhas e ações de marketing, como eu disse, né? O Celso veio na minha loja, comprou o tênis de corrida, eu sei que ele precisa de meia, eu sei que ele precisa de roupa para correr, eu sei que ele precisa de acessórios, então eu direciono esses produtos para o Celso, né? E direciono esses produtos para os clientes que vêm na minha loja. Eu consigo, além de direcionar produtos, segmentar a base de clientes pela jornada. Então, qual é a jornada de compra? O cliente de 30 a 60 dias sem comprar, eu tenho uma abordagem. Clientes a 60 a 90 dias sem comprar, dependendo do negócio, eu tenho outra abordagem. Clientes que estão a mais de 120 dias, eu posso ser mais agressivo. Então, eu segmento isso, dou para o vendedor uma condição mais analítica de estar vendo esse cenário e tomando ações mais agressivas de acordo com o tempo que ele está sem comprar. E eu também consigo reativar cashback. Então, mais importante do que eu dar um cashback para o meu cliente
é não fazer ele esquecer que ele tem aquele cashback e ativar nele um gatilho mental quando está chegando perto de ele perder aquele valor, mandar uma mensagem: Paula, você tem R$10 aqui na minha loja que vai vencer em 5 dias, então a gente está com promoção desse item, venha nos visitar, enfim, e a gente consegue converter muito nesse sentido. Então cria o gatilho de reativação e aumenta a frequência de compra. Então esse é o intuito do CRM, né? E tendo, como eu disse, as informações na mão, dentro de um CRM eu consigo usar a tecnologia ao meu favor e programar algumas automações de envio de mensagem. O que é isso? Com o nome do cliente e do telefone, eu consigo mandar mensagem. Sempre que o cliente fica alguns dias sem vir na minha loja, eu faço uma régua de relacionamento de 30, 60, 90 dias, muito parecido com o CRM, mas não dependendo de um vendedor para fazer, o sistema faz sozinho. Ou cashback para vencer, faço a mesma régua. Ou tenho a data de aniversário do Celso. 5 dias antes do aniversário do Celso, eu vou botar uma automação dentro da ferramenta para que eu dê os parabéns para o Celso e presenteie o Celso com um bônus de R$50 para compras acima de 150. Então, várias estratégias a gente consegue fazer usando a tecnologia para um benefício maior, que é o aumento de vendas. Então, aqui é benefício de ganho operacional na veia, porque eu não dependo de funcionário, eu posso deixar o meu vendedor focado no CRM lá e tendo ações mais pontuais, sendo mais cirúrgicos, né? Não dependo da atuação humana e eu tenho uma comunicação fluida. Com isso, eu sempre destaco essa frase que está aqui bem fluorescente aqui, né? Mais vendas com menos esforço. Por que eu digo isso? Depois, quando eu mostrar os cases de sucesso, eu vou reforçar para vocês e vou pedir para vocês me dizerem se faz sentido ou não faz sentido. Mais vendas com menos esforço. Eu compro muito com essas mensagens, porque assim, eu às vezes não estou com um projeto nenhum de comprar e recebo aquela mensagem: você tem um cashback que vai vencer daqui a 5 dias. Aí eu vou lá e compro para não perder a oportunidade do desconto. Exatamente. Eu sempre dou o meu exemplo, Paula. O Wesley, que acompanha as lives aqui, trabalha comigo, já sabe de cor e salteado, exemplo. Eu jogo tênis e aqui na cidade tem uma loja de esportes que é cliente Numos. E eu compro só lá porque eu tenho cashback e eu não quero, e eu ganho um bom desconto por conta do cashback, né? Então, volta e meia eu recebo lá: você tem um cashback que vai expirar em 5 dias. Às vezes eu nem preciso de nada, mas eu sei que eu tenho que comprar um tubo de bolinha, porque aquele que eu tenho lá dá para me jogar mais 4, 5 vezes e deu. Então eu já vou escondido da minha esposa, claro, né, gastar um pouquinho, e compro o que eu estou precisando. E aí eu já olho na minha raqueteira: eu já vou comprar um grip que eu estou precisando, eu já vou comprar, enfim, eu faço uma geral e eu compro sem precisar, em tese sem precisar, porque daqui a 2, 3 semanas eu iria precisar. Então eu pego aquela oportunidade e compro, e além de comprar o valor mínimo para resgatar aquele valor, eu compro muito mais, né? Que isso é um número da Numos, assim, os clientes compram em média 60% a mais do que a política mínima de resgate estabelecida, que faz a gente ter resultados de ROI muito bons mesmo. Depois, na hora de chegar aqui eu mostrar os cases de sucesso, eu mostro para vocês como a gente consegue agregar muito além da política de resgate e dar um ROI muito legal. Tá? Então vamos lá, né? Na prática, o que a gente consegue fazer com fidelização de clientes? E só olhando para a base, tá? Que a gente não está falando de cliente novo. A gente está falando de cliente que eu já tenho dentro de casa, desde que eu pegue dados, desde que eu trabalhe relacionamento com esse cliente. A fidelização, ela aumenta de 10% a 15% o faturamento, ela aumenta o ticket médio em média 30%, a taxa de recompra a gente consegue aumentar em até 40% da base, e a reativação em média 25% mais de clientes reativados, clientes que compravam e não voltaram a comprar. Então, fidelização de clientes só tem vantagem de a gente aplicar isso, né, um investimento em aumento de faturamento dentro da própria base. E aí aqui a gente já parte para estratégias na prática, né? Como que eu posso usar as estratégias de fidelização para gerar demandas, por exemplo, em períodos de baixa, né? A gente sabe que a curva de venda do varejo é mais ou menos como esse gráfico aqui que eu tenho, né? Onde eu tenho picos de venda e depois eu tenho uma queda, né? Que são os vales que a gente chama. Então, pico, momentos
orgânicos de venda e depois cai, sobe, desce. Qual que é o nosso intuito com a fidelização? É fazer com que essa curva ela fique menos achatada possível aqui, ó. A gente sabe que vai ter momentos de queda, né? Mas com a fidelização eu consigo trazer essa curva mais para cá, isso, e gerar consciência. Então, nesses momentos aqui, eu preciso de ações diferentes. Então, por exemplo, num momento que eu tenho um pico aqui, momentos de venda orgânica já muito altas, como Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, o que eu preciso? Eu preciso de performance. Eu preciso de um RP que trabalhe bem comigo, de um PDV que não trave, de um PDV que não gere fila. Então, eu preciso de redução de fila, eu preciso de desempenho, não depender tanto de pessoas, eu preciso de agilidade na entrega dos produtos. Quando eu caio aqui para esse vale aqui, eu preciso buscar mais oportunidades. E onde é que eu vou buscar essas oportunidades? Primeiro eu planto aqui, então aqui é um período de alta. Se eu já trabalho fidelização, eu já estou gerando cashback aqui, eu já estou dando benefício, recompensa para o cliente voltar, estou pegando de volta aquelas informações, nome, telefone, data de nascimento, criando condição para quando eu chego e direcionando, né? Então eu dou cashback aqui para 30 dias, por exemplo. Quando eu dou cashback aqui no Natal, por exemplo, em 30 dias, eu estou garantindo em janeiro. Ele vai resgatar em janeiro. Então, aqui eu preciso buscar oportunidades. Eu preciso fazer o meu papel aqui para conseguir resgatar aqui. Então, aqui, o que eu vou precisar? De um relacionamento, vou precisar ter esses dados na mão para conseguir trabalhar um CRM, talvez vendas no digital, mas eu vou precisar de fidelidade, vou precisar de cashback, benefício, para conseguir achatar essa curva aqui, e depois eu crio disciplina, crio consciência, onde eu vou achatando essa curva e diminuindo esse vale aqui que a gente tem, né? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas para mim é muito claro, né, usar essa estratégia de fidelização para gerar essa demanda em período de baixa, né? Então aqui trazendo para um exemplo, ó, a gente pode pegar novembro, que tem a Black Friday, que é um período de alta demanda, gera um cashback para 60 dias, que vai vencer em 60 dias, e um percentual a mais ainda do que eu gero habitualmente, para quê? Para que seja de fato atrativo para o cliente voltar lá em janeiro e resgatar. Em dezembro, a mesma coisa, eu dou um cashback, por exemplo, dobrado para esse cliente e dou 30 dias de validade. Qual é a tendência aqui? Grande parte desses clientes voltarem em janeiro, que é um período de baixa, para resgatar e ajudar meu caixa nesse período que ele é de baixa demanda, né? Mas tudo vence aqui, IPTU, IPVA, enfim. Então, ajuda o lojista muito nesse período de baixa aqui. Outra estratégia que funciona muito, né, tráfego, o pessoal usa muito investimento em tráfego pago para trazer oportunidades, e funciona de fato, só que eu digo que trazer e investir em tráfego pago sem uma estratégia de fidelização aliada a isso, é encher um balde furado, né, eu não consigo reter. Então eu invisto em tráfego pago, eu faço lá uma parceria com o influenciador, eu invisto em Google Ads, Meta Ads, enfim, trago o cliente para dentro da loja, estou pagando um CAC alto por isso e não retenho, o que faz eu ficar com um CAC extremamente alto. Quando eu trabalho com uma estratégia de fidelização associada a isso, o cashback, eu direciono esse cashback para o cliente que eu trouxe através do tráfego, é a recompensa que ele precisa para a gente criar o ciclo e fazer ele retornar. Então, dei o cashback, peguei as informações, vou trabalhar ela dentro do CRM, com isso vou trabalhar as automações também, e aí esse cliente que vê através do tráfego, ele já entra dentro da minha engrenagem aqui, mas sem passar pelo tráfego. Então, eu pago pela aquisição desse cliente uma única vez, o que faz o meu CAC diminuir bastante. Então, trabalhar estratégias de tráfego pago, mas aliadas a uma estratégia de fidelização, que é o que de fato faz o cliente ficar. E aqui, já indo agora direcionando para o final da minha fala aqui, depois a Paula vai falar um pouquinho, o Celso vai falar um pouquinho sobre a Apex, alguns cases de sucesso de clientes da Numos. Então, aqui é um cliente Numos, é uma loja de calçado, e a gente atende vários segmentos dentro da Numos, cosméticos, calçados, lojas de eletrônico, pet shop, farmácia, todas elas têm resultados muito bons, cada uma com as suas peculiaridades, mas assim, eu trouxe um case que não é raro de ver dentro da Numos. Então, vendas no período, a empresa vendeu 110 mil reais em vendas aqui, gerou aproximadamente 7% de cashback, então de 110 mil ela gerou 8 mil de cashback,
Desses 8 mil de cashback gerados aqui, ela teve 2.548 de resgate, uma taxa de 30% de resgate, um número bem dentro do que o mercado vê. Só que para resgatar esses 2 mil aqui, ele precisou respeitar a política de resgate, que era comprar 3 vezes mais. Então aqui, 2, ia dar uns perto de 8 mil reais de resgate, que já traria um ROI muito positivo. Mas lembra que eu falei que quando o cliente volta para comprar, ele acaba não comprando só o que a política estabelece, comprando a mais 60%? Esse número aqui, eles geraram novas vendas relacionadas diretamente ao resgate de cashback de R$ 30.454. Então, aproximadamente 27% das vendas desse estabelecimento foram vendas relacionadas com resgate de cashback, o que trouxe um ROI, um retorno sobre o investimento, ou seja, para cada real resgatado aqui, a estratégia trouxe R$ 10,95 de volta de retorno para essa loja, que trouxe um retorno financeiro de 27 mil, isso aqui líquido já, R$ 27.906. Então percebam como a estratégia de fidelização de cliente na prática, a gente falando parece, né, que... e eu ouvi ontem do parceiro que a gente estava fazendo live, tirando um pouco da cabeça do lojista que, cashback, fidelização, é modinha, como já surgiram várias. Na verdade, não, né? Na verdade, as grandes redes, como Reserva, Chili Beans, já usam há muito tempo isso, né? O grande empecilho é o varejo local, é o varejo físico, usar isso aqui na prática, né? As grandes marcas já enxergaram isso, e eu costumo dizer que depois do avanço aí que aconteceu depois da pandemia, da digitalização do varejo, o varejo físico ele não tem só mais a loja da esquina de concorrente, né? A loja da sua cidade de concorrente. Ela tem as grandes redes e os grandes players, né? Os e-commerces aí como concorrente. Então, tudo que eu consigo implantar de melhoria, de benefício para fazer meu cliente recomprar comigo, eu estou ganhando dinheiro e quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, os varejos locais não é tão difundido, mas a gente tem vários números aí que comprovam a eficácia e a eficiência da estratégia de fidelização. Outra coisa aqui que cabe destacar é que quem compra em estabelecimentos que usam, aliás, quem efetua uma compra fazendo resgate de cashback, tem o ticket médio maior do que quem efetua uma compra sem resgatar. Aqui onde está em verde, são vendas realizadas com resgate de cashback, e aqui embaixo não. Então, verifiquem como o ticket médio de quem compra através do resgate é muito maior. Por quê? Porque precisa respeitar a política de resgate. Então, aqui, só uma visão para vocês terem ideia de como funciona o CRM. Então, a gente segmenta aqui a jornada do cliente. Então, clientes que estão de 7 a 14 dias sem comprar, clientes que estão de 15 a 29 dias, a 30 dias, a mais de 60 dias. Então, o vendedor consegue clicar aqui no WhatsApp, por exemplo, já tem uma mensagem pronta para fazer um disparo, e ele vai mandar para todos esses clientes que estão na etapa aqui, uma mensagem personalizada com variáveis, onde todo mundo vai ser chamado pelo nome, ou ele consegue aqui, onde tem o cashback próximo ao vencimento, acompanhar o cara que tem cashback para vencer e fazer um disparo de mensagem para reativar aquela venda. Então, aqui é onde o vendedor vai fazer essa ação mais pontual, mais cirúrgica, né, acompanhando o cliente dele de perto. Ele consegue também entrar em cada ícone desse, ver o produto que esse cliente comprou, né, ter toda a relação de linha do tempo com ele, enfim, consegue ter vários dados para conseguir reativar a compra. E aqui é a parte que eu falei para vocês, mais vendas com menos esforço. Então, por que eu digo mais vendas com menos esforço? Aqui é o case do nosso cliente dentro da nossa plataforma, né, fazendo essas automações aqui, ó. Então, o sistema dispara automaticamente mensagens para o cliente dele. Quando o cliente dele está para fazer aniversário, quando o saldo de cashback dele vai vencer, está em 30 dias do vencimento, em 10 dias do vencimento e a 3 dias do vencimento. Com essas mensagens aqui parametrizadas, o sistema, de maneira automática, ele disparou 547 mensagens, foram entregues 411, porque alguma não chegou por conta de número, cadastro, alguma coisa, mas geraram 27.635 em novas vendas. Aproximadamente aqui
aproximadamente não, né, 62 vendas que geraram aproximadamente R$ 27 mil em vendas. Então, a ferramenta trabalhando sozinho, parametrizada, trouxe 23 mil, 27 mil em vendas, que é o que eu falo, mais vendas com menos esforço, né? Então, aqui faz sentido essa informação. Oi, Paula. Então, o Paulo está com uma dúvida aqui, se ele já tiver um PDV, tem que cadastrar minhas mercadorias novamente? Oi, Paulo, boa tarde. Não, você não precisa cadastrar novamente. Um dos benefícios depois que a gente vai conversar e o pessoal vai explanar da Apex é que a gente trabalha de maneira integrada com o PDV da Apex. Eu não sei se você trabalha com a Apex ou não, mas eu acredito que sim. Caso trabalhe, as vendas que você realiza no PDV já sobem para Numos de maneira automática. E quando você faz a venda, a Apex via API manda para a gente a informação do produto e esse produto é cadastrado dentro da Numos. Então você não precisa cadastrar todos esses produtos. Ele trabalha com outro PDV, Ah, tá. o da Apex. Aí, sem ser o da Apex, depende do PDV, aí precisa dar uma olhada para ver se a gente trabalha ou não com integração. E é uma ótima oportunidade para depois você conhecer o pessoal da Apex aí e ver, porque com a Apex a gente tem essa integração. Então, fez uma venda no PDV da Apex, sobe para Numos de maneira integrada, assim, tá? Dá para trabalhar de maneira desintegrada? Dá para trabalhar. Eu não sei qual que é a sua loja, Paulo, se você quiser abrir o microfone ou botar no chat aí para a gente saber, de que maneira que não dá para trabalhar de maneira integrada com a Numos. Por exemplo, loja de alimentação, estabelecimentos de food service. Esse cara tem fila no PDV, ele não vai conseguir fazer esse lançamento. Mas quem trabalha com PDV, por exemplo, em lojas de moda, em lojas de cosmético, lojas de aparelhos celulares, acessórios para celulares, eletrônicos, que não forma fila no PDV, a nossa plataforma ela vira um pop-up. O que é um pop-up? É uma janelinha pequenininha que fica no canto da tela, sobreposta ao PDV, onde o lojista fez a venda no PDV, joga o valor lá dentro da Numos e faz o lançamento. Então, assim, não tem integração, não é um empecilho para trabalhar com a Numos, mas volto a dizer, vale a pena você bater um papo com a Paula ou com o Celso aí, para ver como é que funciona através do PDV da Apex. Paula, Celso, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Trabalhar com o sistema Apex já integrado fica muito mais fácil, né? Porque realmente tem outra pessoa no caixa ali, fila, e trabalhando com integração você não corre o risco de perder aquele lead, né? Já trabalha com essa questão de cadastrar 100% né, o máximo que você conseguir dos clientes ali, para depois conseguir fazer essa questão da retenção, né? Vender novamente para o cliente. Boa, isso aí, exatamente. Então, fechando aqui a minha parte de case de sucesso, é fazer o diferente para a gente conseguir ter resultado diferente, né? A gente não vai conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E aí, aproveitando o gancho do Paulo, né, o pessoal da Apex, né, qual que é o benefício de a gente ter essa integração com a Apex? É exatamente isso que o Celso falou, é ter mais agilidade, é garantir que todas as vendas que foram feitas no PDV estão subindo para Numos com os dados do cliente, com as informações necessárias, e tudo isso de maneira automática. Então, fiz uma venda dentro do meu PDV, a informação subiu de maneira automática para Numos, a Numos pode ficar fechada na retaguarda, onde o lojista vai abrir a plataforma uma vez ao dia, vai fazer a análise dos dados, vai direcionar da melhor forma, o vendedor vai entrar para usar como um apoio, então vai usar o CRM para ver os clientes que não compram, cashback que está para vencer, direcionar atendimento de produto, e a Numos fica nessa retaguarda, mas para lançar cashback, isso já vem tudo de maneira automática da Apex, então lançamento de cashback, resgate de cashback, relação com regra de resgate, cadastro de produtos, já vem tudo de maneira integrada com a Apex, né? Então é uma integração que a gente fez há algum tempo, que funciona super bem, e aí eu passo a palavra aí para o pessoal da Apex, para o time da Apex, para falar um pouquinho sobre o produto de vocês. Paula, Celso, fiquem à vontade aí, quando precisar passar o slide, só me fala, Júnior, passa o slide por gentileza que eu passo aqui, tá bom? Tá, ok. Boa tarde, pessoal.
Muito obrigada por estarem aqui. Parabéns também pela decisão de estar aqui numa quinta-feira, essa hora, buscando aprendizado, buscando crescimento, evolução. Isso é muito importante para o negócio de vocês. A Apex é um sistema de gestão e ali você consegue controlar todo o seu negócio, registrar suas vendas, catálogo, tudo. E ali você consegue ter uma base dos seus clientes, até para você trabalhar sua fidelização. E toda empresa que quer crescer, o primeiro passo é ter uma gestão. E hoje, aqui é a realidade do varejo. Muitos lojistas querem fidelizar clientes, mas não têm dados da loja organizada. E sem gestão fica difícil você saber quem compra mais, qual o produto que o seu cliente compra, qual a frequência dele, qual a margem de lucro, porque faturamento não é lucro. Faturamento, às vezes, você está faturando alto e não está lucrando nada. A fidelização começa com a informação. Pode passar, Júnior. O problema do lojista hoje, a realidade de muitas lojas, é querer organizar tudo em caderno, planilha, vários aplicativos, sistema do computador, resultado, dados espalhados, falta de controle, decisões no escuro, aquela confusão toda que você não sabe para onde está indo, não sabe os clientes onde estão. O resultado é esse, né? Tudo bagunçado, decisões no escuro, dados espalhados. A solução é a Apex Commerce. Você consegue ali ter uma gestão organizada, e uma gestão organizada muda seu jogo. Toda empresa só cresce com a gestão organizada, porque ali você vai entender todas as suas vendas, vai controlar seu estoque, entender seu cliente, o que ele compra, o que ele gosta, tomar decisões com dados, ter um catálogo organizado, trabalhar sua fidelização do cliente. Ele comprou ali, e daqui a um mês você já vai ligar para ele, mandar uma mensagem e falar, olha, tem essa promoção aqui. Porque às vezes o cliente lembra de você, conhece seu trabalho, mas não está com aquela urgência de compra. E quando ele recebe uma mensagem, ele sente aquela urgência de compra. Pode passar, gente. O Apex Commerce é o sistema de gestão ideal para donos de loja, porque ele, além de controlar estoque, ele permite que você emita nota fiscal, registra vendas, entende todos os seus números, tanto de faturamento, quanto de lucro. Ali você consegue ter um mapa de todo o seu negócio. E nós damos sempre a oportunidade de você testar o Apex por 7 dias gratuitamente. E em 7 dias você consegue ali, se você usar a plataforma, todos os benefícios que ela tem, você consegue organizar toda a sua loja em 7 dias, montar ali seu catálogo, montar ali todo o seu programa de venda. Em 7 dias você consegue transformar o controle do seu negócio. Pode passar. Aproveitando o gancho, Paula, e ajudando o Paulo aí, que ele hoje trabalha com PDV, pela pergunta dele, me pareceu que ele tem consciência de que ele precisa trabalhar a fidelização e ele quer otimizar o tempo fazendo isso de maneira integrada. Então, eu sempre digo que mudar de RP é uma coisa que dá trabalho, mas pelo que você está falando, em 7 dias você consegue já dar uma visão para ele, né, que já trabalha com algum sistema de RP, a ter uma visão mais estruturada através do RP da Apex. Então, acho que vale a pena, pelo menos, né, conversar e entender melhor, né? Eu convido ele a testar. Nós damos sempre a oportunidade de testar gratuitamente por 7 dias. E quem pega ali o sistema e usa ele, em 7 dias ele monta toda a gestão dele, e ele consegue ter na palma da mão. Todo mundo que usa a Apex gosta muito, porque você consegue ter todo o controle do seu negócio. E, além disso, a nossa equipe dá todo o suporte também, né? Precisar da gente aí na parte do setup inicial, aquela configuração, a gente tem o suporte também, né? E atende o cliente aí, né? Não só durante esses 7 dias, mas depois também. Conexão com a fidelização. Quando a loja tem gestão organizada, fica muito mais fácil para tudo, gente. Entender o comportamento do cliente, o que ele gosta, o que ele compra. Você sabe qual a oferta que você vai criar, que você vai gerar desejo neles. Você vai acompanhar ele recompra, ele está comprando esse produto aqui a cada 3 meses. Passou 3 meses e não comprou novamente, é porque ele esqueceu de você. Então, o que você faz? Lembra ele. E o atendimento e a fidelização é
todo o diferencial, porque hoje o que nós temos aí é concorrente o tempo inteiro. É criador de conteúdo, muita informação o tempo inteiro. Então, assim, as pessoas estão consumidas por excesso de informação. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar o lembrete para ele, vai entender aqui, se ele comprou esse produto aqui, comprou novamente daqui 3 meses, e no próximo mês você já vai mandar ali para ele 10% de desconto. Ele nem vai estar precisando, mas ele vai comprar para não perder a oportunidade. E aí você consegue fidelizar de verdade. E o patrão disponibilizou uma oferta especial para quem estiver no webinar hoje e entrar no Apex Comércio, vai ter 20% de desconto nas 3 primeiras parcelas. E aí você consegue ter todos esses benefícios de controle do seu negócio na palma da sua mão. Opa, coisa boa. Não vou ficar por baixo, eu também preparei uma oferta aqui para o nosso público aí, tanto para o pessoal que está na live aqui agora, quanto, né, depois a gente vai, como a chamada está gravada aqui, a gente vai disparar para quem, né, eventualmente não conseguiu entrar e para outros clientes também. Então a gente preparou 10% de desconto, tá? Para os clientes que fecharem conosco até o final do mês, e a gente cobra um setup, que é toda a parte de treinamento, porque eu costumo dizer o seguinte, ERP ou ferramenta de fidelização, assim como a Numos e a Apex, existem várias por aí. O que vai fazer a diferença? Claro, é o atendimento que o pessoal dá, que a gente dá, é um produto bom, funcionando, entregando o que se propõe a integrar, mas mais do que isso, é todo o treinamento que o pessoal dá para vocês, é toda orientação, um onboarding que a gente acompanha muito de perto, e além disso, é um trabalho que tem que ser feito a 4 mãos, então não adianta a tecnologia estar lá e a gente não fazer o uso adequado para isso, né? Então a gente tem um período de setup que nós cobramos dos clientes um valor, vou abrir o valor aqui que a gente cobra R$ 999. Para clientes que estão na live, clientes Apex, para fecharem até o final do mês, a gente vai cobrar só R$ 200, que é um valor simbólico. Esse valor só cobre o meu time e só. Então, é um valor bem legal, assim, pelo conteúdo que a gente passa nesse valor. Então, 10% de desconto na mensalidade e R$ 200 só um valor simbólico de implantação. Tá, gente? Mas, assim, o intuito hoje aqui é passar esse conhecimento para vocês, trazer conteúdo para vocês, né? E, claro, colocar esse conteúdo em prática muito mais fácil, como eu disse, quando a gente usa a tecnologia, né, Celso, em prol de colocar isso tudo em prática e nos dar uma visão mais clara de onde a gente está direcionando o negócio, aumentar faturamento, enfim. Acho que era isso. Eu acho que o Paulo fez mais uma pergunta aqui. Ele perguntou se tem app para o celular, Apex Comércio tem. Ele funciona muito bem no celular, você consegue registrar vendas, né? Tanto no desktop, tablet, celular. É muito fácil, é muito simples de fazer isso aí. E fica tudo sincronizado, cara. Já cadastrou, vamos dizer assim, já fez a venda lá no celular mesmo, já integra com a Numos, já lá no seu computador já fica tudo 100% atualizado, tempo real. Boa. Pessoal, o restante do pessoal ficou quietinho, tem alguma dúvida, alguma coisa para contribuir? Fiquem à vontade, gente. Pode abrir o áudio e fazer pergunta, aproveita a oportunidade. Se estiver um pouco tímido, pode mandar também no chat, não tem problema. Pois essa questão do cashback, preciso mexer alguma coisa no meu valor ou automaticamente no meu valor já integrado ali, desconto cashback? Na verdade, a gente adequa a questão do valor com o percentual de cashback que é gerado e faz uma equalização com o percentual, a regra de resgate. Tá? Então, dentro do valor, geralmente, quando geralmente quando tu estabelece o teu preço, tu coloca todos os teus custos, tu já tem uma margem de desconto que tu já coloca embutido nesse custo, né? Então, o cashback, ele entra para reduzir ainda mais essa margem de desconto que você dá no produto, né, e melhorar a sua margem. Então, por isso que você não precisa mexer em valor. Ele já está embutido no seu custo, você vai dar o percentual de cashback e a gente vai equalizar isso com a política de resgate. Quantas vezes mais tu vai precisar comprar para não mexer na tua margem do teu produto. Entendi, perfeito.
Então tá, gente, não temos perguntas, então eu acho que a gente já vai direcionando para o fim da nossa conversa aqui. Espero ter sido a primeira de outras que vão acontecer, né, Celso, Paula? Eu acho que é bom a gente trazer sempre conteúdo, de repente uma próxima conversa trazer estratégias na prática, alguns cases e o que foi feito para chegar nos resultados aqui. Acho que é sempre bom estar agregando para o parceiro, e também fica um convite, se vocês quiserem preparar alguma coisa para a gente conversar aqui com o público da Numos, a gente está à disposição. Eu te agradeço, Júnior, muito obrigada a todos pela presença. Júnior, obrigada. Celso também, Wesley, muito obrigada. Tá certo. Obrigadão, Celso. Obrigadão, Paula. Gente, qualquer coisa precisar, a gente está à disposição, tá ok? Um abraço, até mais. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau.